Então, esse nosso 7 de setembro não é o 7 de setembro do ano passado, porque nós tivemos acontecimentos de junho. E, apesar dessa confusão, apesar dos provocadores, a gente tem que ter muita tranquilidade. É um fato essencialmente positivo. Eu já tive 15 anos, já fiz muita besteira. Acreditem que eu já tive 15 anos e fiz besteira. Aprendi pela minha própria experiência, numa época em que os trabalhadores não tinham uma organização própria, porque o Partido Comunista Brasileiro se negava a dar expressão política própria à classe operária no Brasil, sustentando a burguesia, que alguém disse aí que é nacional no debate. Disse aí, porque não é. A fundação do PT foi uma ruptura nesse sentido. Abriu uma nova etapa. Mas não resolveu por si os problemas do país. A prova é que os jovens, depois os setores populares e as organizações de trabalhadores mais recentemente, ao se manifestarem, mostraram um abalo, né? Foi um abalo que mostrou um fosso no país entre a representação e os representados. Que a simples presença do PT no governo já não é mais suficiente, porque aquela quantidade de reivindicações de todo tipo, como aquela que os jovens aqui registraram, não encontra outro canal. O canal está entupido. O canal deveria ser o PT, se o PT desse vazão àquilo que entrasse no canal, o que implicava em transformar as instituições do Estado. Mas, ao invés de se transformar as instituições do Estado, o PT se transformou ele mesmo, se adaptando às instituições do Estado. E é essa a questão aguda que hoje está colocada, que nós sintetizamos na capa do nosso material com um grito da palavra ao povo. Isso qualquer um entende. É o que nós explicamos, 73% já entendem, Constituinte soberana. Não é a Constituinte de 86 e 88, aquela que o povo, na época, falo para os mais velhos, como em nome dos mais velhos, aquela que o povo, né, 25 anos atrás, dizia, porque era o próprio Congresso Nacional com poderes constituintes. Então, o povo dizia, eles eram constituintes de manhã, deputado e senador à tarde e ladrão à noite. É a atribuição de poderes a uma Câmara viciada. Tanto que o PT, na época, assinou e não votou, votou e não votou, não assinou, já esqueci. Mas é evidente que a legitimidade estava em questão. Depois disso, pouco a pouco, o PT veio assumindo o discurso da Constituição Cidadã, que não é o discurso histórico do PT, é o discurso do PMDB, é a fraude. E a fraude continua. Na Folha de São Paulo, essa semana, acho que foi segunda-feira, o vice-presidente da República, aquele que sabotou o plebiscito da Dilma, plebiscito por uma Constituinte exclusiva, um passo limitado, não é a Constituinte soberana, mas que abriu a possibilidade de uma discussão sobre as instituições do Estado e, em consequência, um caminho para as aspirações mais profundas do povo brasileiro. Por isso, a reação contra, e fechou, obrigou a Dilma a recuar. Esse homem, vice-presidente da República, né, que representa o principal parceiro do governo da coalizão, publicou um artigo essa semana, na Folha de São Paulo, onde ele diz: com todos os preceitos vêm sendo aplicados, não temos crise institucional. Diferentemente do passado, o país não se abalou. Ele está se referindo aos acontecimentos. E depois, ele explica agora as razões do movimento popular que ocupou as ruas brasileiras. Que arrogância, que pretensão. Embora tenha demonstrado vigor, explica o vice-presidente, não abalou as instituições do Estado. Importante em tudo é que não nos desviemos dos critérios democráticos fixados na Constituição Federal. Os critérios democráticos da Constituição Federal incluem a militarização das polícias, que de democrático não tem nada, que foi um decreto da ditadura militar que até hoje não foi revogado, nem questionado, e que explica por que a polícia brasileira faz o que ela faz nas periferias e, quando aparece no centro, alguém fica incomodado, porque é o genocídio permanente, que é a única coisa que um soldado treinado para atirar em guerra sabe fazer, atirar. Essa mesma Constituição Federal, como eles explicam, recebeu a lei de anistia e a integrou. Eu respondo assim ao questionamento do que nós vamos fazer com a Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos explicar que com esse Congresso não dá e com essa Constituição nós não vamos avançar. Porque implica, para punir os crimes da ditadura, em retomar a bandeira da Constituinte, que foi travada lá atrás,
em 86 e 88. Paradoxalmente, com a esperança do povo que o PT, chegando lá, resolvesse tudo. 10 anos depois, nós vimos que o PT resolveu muito pouco. Né? Muito pouco. Por isso é verdade que os acontecimentos de junho surpreenderam todos, mas uns mais e outros menos. Né? Para quem estava fazendo ato para comemorar 10 anos de governo, era em Curitiba, o dia que explodiu a coisa em São Paulo, eles estavam lá comemorando, depois desistiram de comemorar. Eu digo isso não porque não houve melhorias no Brasil. Nos últimos 10 anos, em particular, houve. Por exemplo, o aumento do salário mínimo, mecanismo que permitiu recuperar, não o salário mínimo do Diese ainda, mas 70% real. E no mundo de hoje isso é muito importante. Mas isso é uma conquista do movimento social. Não é benesse da coalizão. Não foi dada pela coalizão, foi conquistada contra o PMDB. E essa ciência que leva o nosso vice-presidente a concluir. Note-se, fecho de ouro, houve grande movimentação e agitação social, mas nenhum abalo institucional. Então, num curto artigo de opinião na Folha, ele fala 3 vezes que não teve abalo institucional. É como se ele quisesse convencer a ele mesmo e, por insistência, os leitores. E é esse o nó do problema. Sim, as instituições do Brasil estão abaladas. A prova é os 5 pactos da Dilma, que foi a maneira que ela encontrou de se erguer naquela situação. Parênteses, os governadores não se ergueram mais. Vários prefeitos estão enterrados junto com os governadores. A Dilma se manteve à tona. O que são os 5 pactos? Ela anunciou 70 bilhões para a mobilidade urbana. Ela anunciou, desculpa, um plano, né, que permitia que estados e municípios apresentassem propostas, as quais, totalizadas, capa do valor, 74 bilhões de reais. 74 bilhões de reais, em quantos anos você quiser, não cabe no superávit fiscal primário. É uma contradição. Ela anunciou um plano mais médicos, que é ultralimitado, são 4 milhões este ano de despesa apenas, mas vai crescer, se mantido muito nos anos seguintes, à medida em que o investimento básico for feito para acompanhar os médicos, na medida em que os bolsistas, que são médicos, vão ser substituídos por médicos de preferência com a carreira federal. Isso vai ser um problema, porque é contraditório com o superávit fiscal primário, com a lei das OS e com tudo mais. Ela anunciou os royalties que foram esticados para a educação, que foram esticados no Congresso, e ela, no discurso de ontem, integrou, como sendo também os 75% para a educação do Fundo Social do Pré-Sal, naquela parte que vai para a despesa e 25% para a saúde. Tudo isso é contraditório com o superávit fiscal primário. E, de uma certa maneira, isso explica o governo Haddad. Faça um salto na aparência. É muito aparente o salto, porque entre o Haddad e a Dilma, lembra o poste em poste a gente ilumina o país? Vocês sabem quem é o técnico de eletricidade, não é? Então, é uma mesma política. E essa política está numa situação extremamente contraditória. O Haddad, né, para satisfação do Olito, eu sempre digo, essa semana anunciou que uma das 8 regiões da cidade de São Paulo ele vai estatizar o transporte. Para nós que, encontro depois de encontro, por isso que eu falo do Olito, aqui em São Paulo, definimos a volta da CMTC, só podemos nos congratular com o prefeito, que não está privatizando e, pelo contrário, está estatizando ou anunciando uma empresa estatal para 1/8 do transporte da cidade. Mas quem fez 1/8 pode fazer 2/8. Não é verdade? Esse é o problema dos mais médicos. Porque quem começou a responder às ruas pode ser obrigado a acabar de responder às ruas. Esse é o meu otimismo. Não é o PT que foi para a esquerda, não são esses governos que mudaram de política, porque não mudaram. Está aí o leilão do petróleo anunciado, o escândalo que já foi mencionado. Simplesmente as ruas os obrigam. E, em alguma medida, eles têm que responder às ruas, e esse dá um lugar para nós. Né? É pensar. Apoiar um passo à frente e exigir que vá até o fim. Apoiar um passo à frente, porque senão ele vai ser revertido. Para exigir que vá até o fim. É assim que eu encaro a eleição de 2014. A reeleição da Dilma implica em que ela, ao invés de fazer o aumento de juros, ao invés de manter a política das desonerações, ao invés das concessões dos leilões, 10 minutos. que ela tome medidas que ajudem a criar uma força social de mudança nesse país. Porque as próximas eleições não vão ser mais uma eleição. Na América Latina, o prazo para conviver mais ou menos pacificamente com governos que saem um pouco da rota diminuiu. E o recurso até mesmo ao golpe de Estado.
é todo o problema do Haiti. Por que é todo o problema do Haiti? Porque a Dilma é obrigada a falar em soberania. Aparentemente, tudo caminha, ela não vai a Washington. Muito bem. Sobre a Síria, ela diz que é contra a intervenção, embora tenha lá uma menção à ONU, que não é secundária, porque é em nome da ONU que o governo brasileiro continua no Haiti. Então, a defesa da soberania do Brasil, assim como a defesa da soberania da Síria, a defesa da soberania nacional implica em negar uma intervenção no Haiti, porque quem justifica uma intervenção no Haiti vai ser chamado a justificar outras intervenções, desde que se crie pretensos motivos. E desde as armas de destruição em massa no Iraque, criação de falsos motivos, não falta. A gente tem que aprender com a história. E para entrar, então, na parte final, vou discutir apenas duas questões, saltando por alto de outras. Eu tive num debate em Belém do Pará. Eu não sei se dá para ver aí do fundo a capa do principal jornal da cidade, que é a Rede Globo da cidade, o Liberal. Não é o Jader Barbalho. É o PSDB. A capa do jornal. Candidatos a presidente do PT rejeitam o PMDB dos Barbalho. Realmente, no debate, 4 candidatos sentaram a bota no filho do Barbalho, que é o candidato anunciado na imprensa como candidato do Lula, e o próprio presidente do partido deu uma resposta meio enviesada, para não dizer o que ele defende de fato, ou o que o setor com o qual ele está ligado politicamente defende, que é apoiar o filho do Barbalho. Mas, no debate, não tinha um espaço para isso, nem entre os apoiadores do candidato Rui Falcão. Mas, a esse propósito, não nos enganemos. Eu, inclusive, estou pensando em entrar no PROCON, porque falam contra a aliança com o PMDB, quando você vai ver, é que não é a aliança central, não é a aliança principal, não é no primeiro turno, porque no segundo vai ter que ser. Ou, como disse o companheiro que fez a saudação, eu agradeço, mas vou repetir aqui o que eu disse para ele no debate em Belém do Pará, que quer qualificar as alianças. Nós não vamos qualificar os desqualificados. Não vai ter, se depender de nós, aliança nem no primeiro, nem no segundo turno. Nem com o Sarney, nem com a filha do Sarney. Nem com o Renan, nem com o Cabral, nem com o Jader e o filho do Jader, que é que querem impor no Pará. Nós vamos defender candidaturas próprias, em todos os níveis, com uma plataforma social e nacional de pontos que a gente levantou, e um arco de alianças decentes, isto é, com o PCdoB e setores populares de outros partidos, como PSD, PSB e PDT. E aqueles que disserem que o problema é da governabilidade, a resposta o próprio PT está dando. Reforma política para sair da armadilha do presidencialismo de coalizão. Já não deram a resposta? Sejam coerentes com ela. E, para terminar, quero dizer que no PED nós precisamos eleger uma outra direção. Até que ponto nós vamos conseguir? Essa é uma boa pergunta. A atual direção, acovardada, como mostrou a ação penal 470, não serve nem para defender o PT, quanto mais para fazer alguma outra coisa. Agora, as condições da disputa são difíceis. 311 mil boletos foram pagos num único dia. Quem está surpreso com o pagamento de 311 mil panfletos boletos num único dia? Para nós, não. Isso é a repetição, nas regras desse ano, do mecanismo dos últimos PEDs. Não tem nenhuma novidade. Não eram as regras parcialmente modificadas que iam impedir que o poder econômico continuasse atuando como a gente sabe que ele atua. Há muitos companheiros descontentes, em todas as correntes, inclusive na corrente da maioria. Mas a solução para isso não é vitaminar os setoriais, pondo mais militantes sindicais e populares, coisa que eu vejo com simpatia. Mas não resolve. Se solução há, é acabar com o PED e voltar aos encontros de base, que elege os delegados, olho no olho, escolhe a direção e a plataforma. Foi assim que o PT funcionou com 20 anos, não sem problema, mas com muito menos do que nós temos agora. Isso é possível? Bom, é necessário uma reforma política no PT, é urgente. É possível? Bom, nós temos que dizer o que é necessário. No debate do Pará, teve um confronto muito interessante. Um companheiro questionou o Rui Falcão, perguntando para ele, indiretamente, em quem vota o Paulo Bernardo e quem vota o Vacareza. Pergunta inteligente. O Rui Falcão, que não é bobo, respondeu mais inteligente. Pergunta em quem vota o Lula. Eu pergunto quem está surpreso com o fato que o Paulo Bernardo
o Vacareza e o Lula votem no mesmo candidato. Aliás, me disseram que o lançamento do Rui Falcão, ele falou que, inclusive, a CUT estava representada, o MST estava representado. Isso aí cabe à CUT e ao MST explicar. O fato é que há uma grande costura para manter uma condução. E isso tem a ver com 311 mil boletos pagos em um único dia. Isso aí é uma estrutura muito poderosa. Essa estrutura que nós estamos enfrentando. Essa estrutura, eu quero terminar aqui com isso, companheiros, ela pode comprar 311 mil boletos. Ela não pode comprar 311 mil consciências. Por isso, eu confio que os 2.500 companheiros agrupados nas chapas que se chamam Constituinte por Terra, Trabalho e Soberania, e eu não estou contando aqui a participação de companheiros nossos em outras chapas, em outros estados que não incluem esses 2.500, esse número pode ser dobrado, triplicado, quadruplicado. Isso aqui vai mostrar é a disputa, até onde a gente pode ir, sem nenhuma ilusão de que nós vamos abolir o dispositivo montado nos termos em que eu o descrevi. Nós podemos esquentar a panela, mas o PED nunca vai acabar no PED. Não vai ter um PED que vai dissolver o PED. Nosso combate prossegue para além disso. Prossegue contra os centros paralelos de poder que hoje governam o governo federal, governam o Partido dos Trabalhadores e governam a CUT, porque, no fundo, é uma única corrente política que tem legitimidade para existir, mas deveria ser submetida ao crivo da democracia. Esse é o problema que impede que o PT avance. O PT de volta para os militantes é o nosso grito. Me perguntaram num debate se eu achava que era possível o PT voltar aos militantes. Eu falei, eu não sei se o PT pode voltar aos militantes. Eu não sei se nós vamos conseguir salvar o PT, mas os militantes podem se salvar eles mesmos. Essa função é ajudá-los nesse combate, que vai encontrar a forma que ele vai encontrar. Muito obrigado, companheiros. Constituinte, não abro mão, eu vou pra rua por saúde e educação. Constituinte, não abro mão, eu vou pra rua por saúde e educação.